Oi gente, eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje nós vamos falar aqui sobre a roda do ano, né? A famosa roda do ano que muitas pessoas dentro da bruxaria falam. E aí tem muita gente que quando está começando nesse caminho de estudos da bruxaria se depara com termos como roda do ano, roda norte, roda sul, sabás. E aí vocês me mandam mensagem dizendo: Pri, socorro, o que é isso? Não tô entendendo nada, que bocado de nome esquisito é esse? Mas calma, que nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo sobre a roda do ano e eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelas maravilhosas celebrações pagãs da natureza. Então vamos lá? Para a gente entender o que é a roda do ano, a gente precisa entender que dentro desse caminho da bruxaria nós consideramos que nós somos parte da natureza e dela nós herdamos a nossa essência cíclica. Ou seja, assim como a natureza, nós nascemos, crescemos, florescemos, colhemos, envelhecemos, morremos e depois nós renascemos várias vezes durante a nossa existência. E para honrar esses ciclos da Terra que também se manifestam em nosso âmbito pessoal, muitas bruxas guiam o seu calendário anual seguindo a roda do ano. Então, falando de forma bem simples e bem prática, a roda do ano é o conjunto de celebrações que marcam as mudanças da natureza durante o período de um ano, ou seja, os equinócios, os solstícios e as estações do ano. Essas celebrações são originárias de antigos festivais celtas e são tradicionalmente chamadas de sabás. Os sabás acontecem 8 vezes ao ano e são Yule, que é o solstício de inverno, Imbolc, que são os primeiros sinais da primavera, Ostara, que é o equinócio de primavera, Beltane, que é o ápice, o apogeu da primavera, Lita, que é o solstício de verão, Lamas, que é a primeira colheita com aproximação do outono, Mabon, que é o equinócio de outono, e Samhain, que é o indicativo de que o inverno está se aproximando. Então, antes de a gente entrar detalhadamente no simbolismo de cada uma dessas celebrações, vocês não precisam se desesperar porque eu vou explicar cada uma delas. É importante observar que os sabás também são explicados através da jornada mítica da deusa, que representa a Terra, e do deus, que representa o Sol. Então, por exemplo, quando nós dizemos dentro da bruxaria que na celebração de Samhain o deus morre para renascer depois, é porque, em outras palavras, a gente está dizendo que o inverno está se aproximando e o sol está sumindo, está morrendo. Então, como eu disse para vocês, o deus sempre está simbolizando a força do sol. E aí, quando a gente fala que no sabá de Beltane a deusa vai casar, ela vai engravidar, é porque a gente está querendo dizer que a Terra está em um período fértil, em um período de crescimento. Então, vocês precisam entender que sempre que a gente fala da deusa, a gente está falando da Terra. E sempre que a gente fala do Deus, a gente está falando do Sol. Só que, o que é que acontece? Aqui no Hemisfério Sul, o início do inverno é em junho, por exemplo. E lá no Hemisfério Norte, o início do inverno é em dezembro. As estações, elas são trocadas. E é por isso que existe a roda norte e a roda sul. Então, como toda essa tradição pagã se deu origem no norte, muitos consideram que a roda norte, que são as celebrações da natureza, nas datas do hemisfério norte, é a original e oficial, e por isso escolhem segui-la. No entanto, alguns bruxos que moram aqui no hemisfério sul escolhem trocar as datas para acompanhar os ciclos naturais do hemisfério sul, ou seja, as mudanças de estações e as datas aqui do hemisfério sul, e por isso seguem o que a gente chama de roda sul. Então é por isso que no início de maio, aqueles que seguem a roda norte estarão celebrando Beltane, enquanto os que seguem a roda sul estarão celebrando Samhain, Então por isso que há essa troca. Às vezes a gente vê algumas pessoas celebrando os sabás trocadinhos, e é porque alguns seguem a roda norte e outros seguem a roda sul.
Eu, pessoalmente, escolho seguir a roda sul, que acompanha o ciclo da natureza do hemisfério sul. Mas a minha sugestão é que você decida qual roda seguir, observando bem como você se sente em cada sabá. Note se sua energia está mais alinhada com a celebração do norte ou do sul. Então, por exemplo, quando chega ali no final do ano, você se sente com energia mais expansiva, como o sabá de Lita, que é celebrado ali na roda sul em dezembro, ou você tá mais introspectivo, você tá mais quietinho, né, mais voltado para dentro de si, como o sabá de Yuli, que é celebrado ali em dezembro por quem segue a roda norte. Então é importante você ver como você se sente para você ver com qual roda, né, com qual ciclo da natureza você se conecta mais. Mas também lembre-se que você não é obrigado a nada, nem mesmo a usar termos como sabá e roda do ano, tá? Há pessoas que simplesmente chamam essas mudanças de estações e essas celebrações da natureza de celebrações da natureza e fim. Não precisa estar chamando de sabá nem de roda do ano caso você não queira. Então, coloque aí na sua mente que sua espiritualidade, suas regras, você não é obrigado. E embora algumas pessoas vão falar que você precisa seguir a roda norte porque é a original, ou você precisa seguir a roda sul porque você mora no hemisfério sul, não, você não precisa nada. Você tem que ver com o que é que você se conecta e escolher. Você tem um livre-arbítrio para isso, tá certo? Então a bruxaria é sempre um caminho de liberdade e não de regras obrigatórias. Mas vamos agora então entender o simbolismo e a mitologia de cada um dos 8 sabás. O sabá de Yuli é celebrado no solstício de inverno. Nessa data é celebrado o nascimento do deus. Então o deus ainda está pequenininho e a deusa está descansando após o parto. Em outras palavras, na natureza, o sol está renascendo e sua luz a partir desse dia começará lentamente a retornar. Embora em Yuli a gente ainda esteja iniciando o inverno, a gente sabe que mais pra frente a primavera vai começar a dar os seus primeiros sinais de abundância. E esse é o dia mais curto e a noite mais longa do ano. Sendo assim, é um período de escuridão, de introspecção e também de esperança e de nascimento, né? Então, Yuli é a celebração que vem nos mostrar que não importa o quão frio esteja o inverno, né? O quão escura esteja a noite. O calor e a luz do sol sempre vão retornar, sempre vão renascer. Então por isso que a gente fala que Yuli é um sabá de nascimento e é um sabá também de esperança. É como se após uma caminhada na escuridão, o sabá de Yuli nos perguntasse: o que é que você aprendeu ao andar pelas florestas sombrias de si mesmo? Agora que você já sabe mais de si, o que é que você quer dar à luz? Começa a planejar o que é que você quer que nasça ou que renasça na sua vida. Então esse é um sabá em que a gente está introspectivo, mas a gente já está com a sementinha da esperança plantada aqui, porque já houve o nascimento do Deus, então a gente está ali já planejando as coisas que a gente vai começar a colocar em prática mais pra frente, tá? Então o que é que você quer tirar aí do seu interior e dar para o mundo? Essa é a reflexão do sabá de Yuli. Tá na hora, né, de você começar a nutrir aqueles planos ainda dentro de você, né, com calma, com paciência, mas com coragem e esperança também. Então, Scott Cunningham, que é o meu autor bruxo preferido, já falei isso aqui algumas vezes para vocês, ele diz que Yuli é um lembrete que o produto final da morte é o renascimento. Um pensamento muito reconfortante nesses dias de intranquilidade. E eu adoro essa frase. Quando a gente fala de dias de intranquilidade, são os dias frios, né? São os dias mais difíceis. Mas quando a gente tem a esperança ali no fim do túnel, que a gente sabe que as coisas vão melhorar, a gente se enche mais de alegria, a gente sabe que a gente tem que continuar a caminhada porque a gente vai chegar num lugar legal. Por isso que é tão bonito o sabá de Yuli. Tradicionalmente, as cores de Yuli são o verde, o vermelho, o branco e o dourado. E são utilizados também símbolos como velas, galhos de árvores, estrelas, pinheiros, sinos, mirra, frutas secas, nozes, pães
e vinhos. E aí você deve estar pensando, mas Pri, isso é o Natal? Tá igualzinho, tem o pinheiro, tem as estrelas, tem o sino, isso tá igualzinho o Natal. E isso mesmo, meus amores, praticamente todos aqueles itens de decoração, né, que sua tia coloca ali na casa dela no Natal, que tem lá no banquete da sua família no Natal, são na verdade originais da celebração pagã de Iule. Durante a consolidação do cristianismo, a Igreja Católica colocou a celebração do nascimento de Jesus na mesma época do nascimento do Deus Sol no paganismo, justamente para converter essas pessoas, para fazer uma transição dessas pessoas que eram pagãs para o cristianismo. Então não é à toa que o Natal é desse jeito, isso tudo é bruxaria. Você sabia que a árvore de Natal na verdade é bruxaria? E na Roda Norte, o Iule é celebrado ali entre os dias 21 e 23 de dezembro, né? Como a gente diz, o Natal foi colocado ali pertinho. E na Roda Sul, o solstício de inverno, que é o Iule, é celebrado entre os dias 21 e 23 de junho. O Sabá de Imbolc marca a recuperação da deusa após o nascimento do deus, que aconteceu em Iule, né, que a gente acabou de falar no solstício de inverno. Em outras palavras, nós ainda estamos no ápice do inverno, mas a partir de agora, o calor do sol vai começar a iluminar, aquecer e fertilizar cada vez mais a terra, já anunciando os traços iniciais da primavera, né? A gente já sabe que a primavera vai chegar e isso está cada vez mais concreto do que estava em Iule. Então esse é um período em que as sementes elas vão começando a germinar, vão começando ali, né? Os brotinhos vão começar a crescer lentamente, assim como a nossa inspiração interior. Então, se em Iule as nossas ideias nasceram dentro da gente, agora a gente começa a estar mais inspirado sobre essas ideias. É tempo em Imbolc de celebrar a luz. A luz em Iule era só uma esperança e agora ela finalmente está chegando de verdade, você já está inspirado por ela. E é muito importante a gente lembrar, né, que para os antigos povos pagãos, o período do inverno era especialmente difícil, gente, era muito frio, eles não tinham as tecnologias que nós temos hoje e os povos pagãos sobreviviam da terra. E nesse período eles tinham que ficar recolhidos em casa, não dava para plantar, não dava para colher. Essa esperança, essa inspiração era algo que alegrava muito eles, né? Então, o inverno, como ele era muito difícil, os sinais de que ele estava terminando e que ia começar o período da primavera eram muito celebrados. Então, Imbolc ainda era um período de introspecção, mas ele traz mais a questão da inspiração, não é só a esperança, é uma inspiração mais completa. Então, o Sabá de Imbolc também é um sabá de purificação, renovação e motivação para os novos inícios que estão por vir. Para mim, pessoalmente, a palavra desse período é autodedicação. É como se nós fôssemos, nesse momento, pequenos grãos sendo cultivados e aos poucos nós vamos crescer e gerar bons frutos. Então, é um momento de você refletir quais são os projetos que você quer dedicar o seu tempo e sua energia e sua disposição para você ter uma colheita maior mais para frente. Onde você sente que, de fato, onde você se inspira de colocar a sua energia, né? O que é que você quer que cresça e onde você vai depositar a sua energia aí nesses próximos meses. Tradicionalmente, Imbolc é celebrado com leite, né? E derivados do leite, porque simbolizam a fertilidade. As comidas são bem temperadas, saudando todo o vigor da primavera que vai chegar. E são usadas muitas e muitas velas, né? Trazendo luz e trazendo inspiração. Não é à toa que esse é o sabá que é chamado de sabá das tochas, né? O fogo é sempre inspiração, ele é vontade, ele é criatividade. O que é que você está inspirado, o que é que você está com vontade de fazer? Então o Imbolc, ele acende aquele fogo interior na gente. Ainda tá no inverno, ainda tá frio, mas por dentro a gente começa a pegar fogo. E por isso que é um sabá de inspiração.
As cores tradicionais de Imbolc são o vermelho, o laranja e o amarelo, que são tons do fogo, e também o branco, que é a cor da neve. Nessa data, muitos celebram a deusa Brígida, que na mitologia irlandesa é a portadora do fogo sagrado da inspiração, que cura e combate o frio do inverno, aquecendo os nossos corações com sabedoria, com motivação e com criatividade. Então, tudo a ver com essa energia de Imbolc, e é por isso que a cruz de Brígida é um dos símbolos mais tradicionais desse sabá. Na Roda Norte, Imbolc é celebrado em 2 de fevereiro e na Roda Sul ele é celebrado em dia 1º de agosto. O Sabá de Ostara é celebrado no equinócio de primavera e chega avisando que é tempo de fertilizar o solo e plantar sementes para que cresçam frutos belos e fortes. Então é tempo de deixar qualquer sensação de cansaço, de melancolia do inverno para trás e trazer à tona toda a jovialidade e o esplendor, né? Como se a gente fosse agora um jardim crescendo, bem florido. Cada um de nós tá aí crescendo bastante. Então, Ostara é um sabá alegre, é o despertar, é o entusiasmo, é a empolgação dos novos inícios. Eu sempre gosto de dizer que é praticamente a carta do louco do tarô, né? Então, é uma festa de vida e de renascimento. E é quando a gente, de fato, se despede de todo o recolhimento do inverno e dá as boas-vindas a toda essa expansão lindíssima da primavera. Então, a deusa está na sua fase donzela, ela é uma menina jovem, o deus é o jovem rapaz e ambos se preparam para todo o amor que vai desabrochar em breve no próximo sabá que nós vamos falar depois desse daqui. E em outras palavras, a natureza está muito fértil, ela está crescendo, ela está desabrochando em festa e isso tende a aumentar cada vez mais. Então, nesse dia, né, de Ostara, o dia e a noite possuem a mesma duração, nos fazendo lembrar que nada melhor do que o equilíbrio para tudo crescer em beleza e em harmonia. Então, Ostara é vida, é renascimento, é beleza, é harmonia. Nossa, é uma delícia de sabá. É muito alegre, é muito divertido. E é como se Ostara perguntasse pra gente o que é que você quer que cresça com muito amor e com muita alegria na sua vida. O que é que te diverte e que por isso você quer fazer muito na sua vida. Essa é uma data muito especial pra gente celebrar o novo tempo que se abre para que essas nossas metas cresçam lindamente. E é também dia de encher tradicionalmente a nossa casa e nosso altar de flores, plantar sementes, preparar receitas com mel, dançar com muita alegria. As cores tradicionais de Ostara são os tons alegres de verde, amarelo, branco e dourado. E além das flores, alguns dos principais símbolos deste sabá são os coelhinhos e os ovos, né? Há um costume de caçar e pintar ovinhos coloridos, que são símbolo tradicional de vida e de fertilidade. E aí você com certeza está pensando nesse momento, mas Pri, isso de coelhinhos e ovinhos coloridos, isso parece a Páscoa. E sim, mais uma vez vocês estão certos, isso tudo que nós vemos hoje na Páscoa é herança do folclore pagão. Inclusive, os povos pagãos cultuavam nessa data a deusa Eostre, que é a deusa do renascimento e do crescimento. E é do nome dela que vem a palavra Easter, que significa Páscoa em inglês. Além disso, a ressurreição de Jesus, que foi situada nessa mesma época no calendário cristão, não deixa de ser também uma celebração de vida e de renascimento, né? Então, mostrando mais uma vez a similaridade das festas cristãs que foram situadas no mesmo período das festas pagãs antigas. Na Roda Norte, Ostara é celebrado entre 21 e 23 de março e na Roda Sul é celebrado entre 21 e 23 de setembro.
O Sabá de Beltane é a festa do amor, da união, da vitalidade dos nossos corpos, né? A deusa está fértil e o deus está um adulto forte e viril. E juntos agora eles vão gerar vida e crescimento. Em outras palavras, isso quer dizer que a primavera está no seu apogeu, né? A terra está recebendo muito calor do sol e está florescendo e gerando muitos frutos, né? Bons frutos. Esse é o meu sabá favorito, porque ele nos lembra que na bruxaria os nossos corpos, eles não são reprimidos, eles não são condenados e eles não são fonte de pecado, mas sim eles são exaltados e celebrados por serem capazes de nos oferecer tanto prazer e tantas sensações tão boas. E eles são capazes também de gerar tanta vida. Vida essa que eu tô falando que não se manifesta apenas no sentido biológico de ter um filho, mas sempre que a gente se abre para fazer crescer novas ideias, novos sonhos, novos projetos, novas relações e novas conexões na nossa vida. Então, Beltane é a festa que nos convida a vivermos, né? A vivermos de uma forma assim romântica e mais que isso, a gente amar o fato de que a gente está aqui vivendo e que esse poder fértil da Mãe Terra também existe dentro da gente. Então, tradicionalmente, usamos flores vermelhas e cor-de-rosa, né, para decorar a casa, porque são cores românticas, são tons sensuais. Nós perfumamos o ambiente com aromas florais, amorosos e afrodisíacos, como baunilha, rosas, jasmim, lang-lang, canela para alguns também. E acendemos velas vermelhas e verdes para a deusa e o deus, né? Nós comemos frutas vermelhas, doces, bolos deliciosos e nós montamos e vestimos uma tiara lindíssima de flores, dançamos muito e namoramos muito também. A celebração pagã de Beltane também envolvia costumes como dançar ao redor de uma fogueira, pular fogueira, fazer tranças com fitas coloridas ao redor de um mastro, né, o famoso maypole. E sim, eu sei que você está pensando neste momento, Pri, isso parece um pouco com o São João. E sim, o São João tem alguns costumes tirados de Beltane, inclusive toda essa aura de romantismo e de simpatias para atrair um novo amor, né? Isso aí tem tudo a ver com Beltane também, que é um sabá muito romântico. Mas o São João também é ligado a Lita, que é o próximo sabá que nós vamos ver aqui depois de Beltane. E a gente também tem que lembrar que o São João também traz costumes de outras culturas, inclusive africanas, e histórias também de santos cristãos. Então, os costumes que originaram o São João, eles são bem misturados, tá? Ele não tem a fonte ali só no paganismo, não. A gente tem aí outras fontes também sendo misturadas. E aí, na Roda Norte, Beltane é celebrado no dia 1º de maio e na Roda Sul ele é celebrado no dia 31 de outubro. Então, para quem segue a Roda Sul, o Dia das Bruxas, na verdade, é o dia do amor, né? Eu acho isso bem bonito. O Sabá de Lita é celebrado no solstício de verão. Esse é o momento no qual o deus está forte e a deusa está grávida, esbanjando fertilidade e gerando vida em todos os sentidos. Em outras palavras, os poderes do sol e da terra atingem os seus pontos máximos. Ou seja, é verão, é sol e é calor. E a terra está super vibrante. E por isso que Lita é um sabá assim tão vibrante. Lita é um sabá de potência, de vida e de alegria. Então, se há uma boa hora para a gente pedir fartura, brilho, sucesso, vitalidade, prosperidade, abundância e felicidade para nossa vida, essa hora é no Sabá de Lita, né? Mas Lita também é mais que isso. É uma celebração que festeja o simples fato da gente estar aqui, vivo, tendo a oportunidade de crescer, de prosperar de múltiplas formas. Então, não importa o quão duro, o quão frios foram
foram alguns momentos da sua vida antes de chegar até aqui. O calor de Lita agora é o motivo para sorrir que vai te abraçar. Então, em Lita, a gente se abre para o sucesso e para a felicidade, né? É um sabá realmente que vai aí sempre vibrar muita alegria. Alguns elementos tradicionais de Lita são as flores, velas e objetos nos tons de amarelo, laranja, verde e azul bem vivos, né? Cores vibrantes. Também imagens de sol, frutas e sucos da estação, ervas alegres como o alecrim e aromas cítricos, que são aromas alegres, que são aromas para cima, né? E aquele costume de pular as fogueiras são bem tradicionais em Lita também. Na Roda Norte, Lita é celebrado entre 21 e 23 de junho e na Roda Sul é celebrado entre 21 e 23 de dezembro. O Sabá de Lamas, também chamado de Lughnasadh, celebra a primeira colheita. Em sua mitologia, essa celebração marca o período em que o Deus Sol começa a perder a sua vitalidade, mas ele doa todas as suas últimas energias ao máximo para que a nossa colheita, né, seja farta. Então, em outras palavras, o verão, embora a gente ainda esteja aqui no sol e no calor, ele vai começar a ficar cada vez mais brando a partir de agora. Então, por ser uma festa de colheita, Lamas traz em sua essência o agradecimento pelos aprendizados e os resultados colhidos. Então, esse é o sabá que chama a gente a analisar e ponderar as nossas últimas decisões e aquilo que a gente plantou, né? Para ver se as nossas ações e nossos plantios foram positivos e prósperos. Então, ele traz muito aquela coisa, aquela reflexão sobre a gente colhe o que a gente planta, né? Se a gente planta coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Se a gente planta coisas ruins, a gente não vai ter uma colheita muito boa. Então ele traz aí uma reflexão, mas ainda que a colheita não seja muito boa, a gente sempre vai estar colhendo pelo menos os aprendizados. Então, Lamas, ele vai trazer sempre essa essência de agradecimento pela colheita, seja ela qual for. Então, um ritual de agradecimento, por mais simples que ele seja, é sempre uma boa forma de celebrar o Sabá de Lamas. Este é um sabá de dar graças pela vida, de agradecer pelo alimento de todo dia, pelas pessoas que você ama, pelas batalhas vencidas e pelos aprendizados que você teve nos últimos tempos. Então, é momento de se abrir para reconhecer as suas vitórias e suas falhas como forma de autoconhecimento. Se você for montar um altar para esse sabá, as cores tradicionais dessa celebração são os tons de laranja, amarelo, vermelho e marrom. Então, a gente ainda tem os tons do fogo, mas eles começam a ficar ali com os tons mais amarronzados, né? E alguns dos símbolos mais tradicionais são o trigo, o milho e os grãos, que são símbolos da boa colheita. E também a tradicional bonequinha de palha. Na Roda Norte, Lamas é celebrado em 1º de agosto e na Roda Sul é celebrado no dia 2 de fevereiro. O Sabá de Mabon é a festa da gratidão, né? A gente continua naquele clima de agradecimento, porque esse é o sabá no qual a gente finaliza a colheita que começamos no Sabá de Lamas, né? Que foi o sabá anterior. E aí a gente dá graças por toda a fartura que colhemos em nossas vidas e por todas as conquistas que são frutos dos esforços que a gente fez. Então, esse é mais um momento para lembrar que só colhe quem planta. Não adianta esperar do universo, nem do Deus e da deusa, uma grande fartura se você não colocou ali o seu esforço, se você não plantou de forma positiva, se você não fez por merecer. Então, a gente tem que usar o nosso enorme poder de ação, né, que existe dentro da gente para termos também boas colheitas depois. E também não adianta plantar as coisas de qualquer forma. Boas intenções são
fundamentais para que a gente tenha bons resultados. Ou seja, Mabon vem dizer que os bons resultados exigem esforço, perseverança e também sacrifícios, né? Então, este é o sabá que é celebrado no equinócio de outono, no qual o dia e a noite têm a mesma duração, nos convidando também a praticarmos o equilíbrio interno entre a razão e a emoção, e o equilíbrio também de ponderar muito bem as nossas decisões para que as próximas colheitas, no próximo Mabon, sejam melhores, tá? Então é meio que um período de análise. A gente colhe, a gente agradece, mas a gente também analisa o que poderia ser melhor e o que poderia ser pior também. Então é um período de autoanálise. E as cores tradicionais de Mabon são os tons amarronzados e alaranjados do outono. E alguns dos seus principais símbolos são as cestas e cornucópias, que representam a colheita, e também as folhas secas e as raízes. Na Roda Norte, Mabon é celebrado entre 21 e 23 de setembro e na Roda Sul é celebrado entre 21 e 23 de março. O Sabá de Samhain é o fim do ano celta. Essa é a celebração que anuncia que o inverno está vindo, né? Parece Game of Thrones, quando o pessoal lá do norte fala The Winter's Coming. Mas é isso mesmo. Quando a gente fala que o inverno está vindo, isso vem simbolizando a morte do deus e a entrada da deusa na sua fase de senhora, de bruxa anciã, né? E em outras palavras, a mãe natureza vai ficar cada vez mais fria e mais escura nos tempos que estão vindo, e ela convida a gente a também conhecer e entender a nossa própria escuridão interna. Então, esse é um sabá extremamente poderoso. Eu diria que ele é o mais poderoso, o de maior conexão que a gente tem na roda do ano, pelo menos eu sinto bastante isso. Ele é um sabá mais sério, digamos assim, mais contido, porque o simbolismo dele é realmente muito forte. Então, essa é uma época para a gente refletir sobre quais aspectos obscuros da gente a gente precisa deixar morrer em nós mesmos para que a gente possa renascer, né, em luz depois. Porque uma coisa é certa, né, gente? Pra gente encontrar a nossa luz, a gente precisa antes saber dançar intimamente com as nossas sombras, a gente precisa conhecer os nossos aspectos negativos também. Não existe autoconhecimento de só conhecer o nosso lado bom. O autoconhecimento é a gente reconhecer também o nosso lado ruim, o nosso lado mais negativo, os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa melhorar, e a gente precisa encarar isso com humildade. Então, Samhain também é um período especial para a gente homenagear os nossos antepassados. Se você tem saudades de algum ente querido que se foi, é tempo de honrar sua memória, de orar, de enviar luz para esse ente querido. Um bom momento para você estudar também a sua árvore genealógica, praticar uma magia ancestral, receber a força oferecida pelos seus ancestrais, seja da linhagem materna ou da linhagem paterna. E esse contato com a nossa ancestralidade nos auxilia a montar o nosso quebra-cabeças pessoal. Então, quando a gente identifica e entende melhor os nossos padrões positivos e negativos, a gente entende também de onde a gente herdou isso e a gente consegue quebrar alguns padrões ou então fortalecer alguns padrões nossos que a gente vê que são traços fortes da nossa família e a gente quer levar adiante também. Então, por isso que Samhain, ele fala tanto sobre os nossos lados de sombra, da gente se voltar para o recolhimento e para o autoconhecimento, e isso envolve também a gente honrar e conhecer os nossos ancestrais. É dessa celebração que se originou, né, o que a gente chama de Halloween, ou Dia das Bruxas, e também o Dia de los Muertos, no México, né? E na tentativa de abafar esse costume ancestral, o cristianismo colocou ali pertinho o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados também. Então, como vocês provavelmente já sabem, as cores tradicionais de Samhain são o roxo, o laranja e o preto, né? Aquelas coresinhas que a gente vê no Halloween. E seus principais símbolos são as abóboras, os gatos pretos, as imagens de caveiras, o caldeirão, o chapéu de bruxa, né? Que tem aquela pontinha que liga a gente ao espiritual, né? Então, esses símbolos que
que foram sendo estereotipados, eles na verdade são bem simbólicos dentro da celebração de Samhain. Na Roda Norte, Samhain é celebrado no dia 31 de outubro e na Roda Sul é celebrado no dia 1º de maio. E aí, gente, após Samhain, que o deus morre, né? A gente tem a morte do deus, ele vai nascer novamente depois no Sabá de Uli. E com isso, a roda segue girando em seus vários ciclos. Então, por isso que a gente fala que a roda do ano é justamente aquele ciclo de morte e renascimento, né? Na verdade, nascimento, crescimento, inspiração e por aí vai até que chega a colheita e depois o Deus morre de novo. E a nossa vida é isso. A gente vai passando por todos esses ciclos, a gente vai passando por várias mudanças, a gente tem que deixar alguns aspectos nascerem, crescerem, a gente floresce, depois a gente colhe resultados e depois a gente tem que realmente finalizar aspectos da nossa vida. Esse ciclo que a gente vê na natureza, eles também reverberam dentro da gente, dentro das nossas vidas. Então nós vimos que a roda do ano possui 8 sabás. Algumas pessoas dividem essas celebrações entre sabás maiores e sabás menores. Então vamos lá entender comigo. Os sabás maiores são aquelas celebrações mais simbólicas, são festas que marcam a colheita, o amor, a honra aos ancestrais e elas são Imbolc, Beltane, Lammas e Samhain. Já os sabás menores são aqueles que marcam a chegada das estações da natureza, ou seja, Iuli, Ostara, Lita e Mabon, né? Os solstícios e equinócios. Então você não precisa decorar isso ou nada do tipo. Eu só estou explicando essas diferenças porque com o tempo, além da Roda Norte e da Roda Sul, também foi surgindo aqui no Hemisfério Sul o que a gente chama de roda mista ou roda astrológica. Na roda mista, os sabás maiores, que são as festas mais simbólicas, são celebradas nas datas do Hemisfério Norte para honrar toda a egrégora ancestral que existe nesses dias. Além disso, esses sabás maiores também seguem o ano astrológico. Então, por exemplo, Samhain, ele é celebrado ali no final de outubro porque está ali o Sol em Escorpião, então tem a ver com introspecção. E Beltane é celebrado ali no começo de maio porque o Sol está em Touro, então tem essa essência mais romântica, né? Então, além de seguir essa egrégora ancestral, segue também o Ano Novo astrológico. Ao mesmo tempo, os sabás menores, que são as festas ligadas às mudanças de estações, são celebradas nas datas do Hemisfério Sul mesmo, para que se possa acompanhar o ritmo da natureza que está ao redor. Ou seja, a roda mista, ela mistura 4 celebrações nas datas do Hemisfério Norte e 4 celebrações nas datas do Hemisfério Sul. E para facilitar, porque eu sei que não vai adiantar eu falar aqui várias datas que não vai dar para decorar, eu vou deixar os calendários e datas das rodas Norte, Sul e Mista inscritos aqui bem direitinho na descrição desse vídeo. E aí, como eu já disse antes, sinta aí no seu coração com qual roda você se conecta mais. Algumas pessoas às vezes comentam que acham meio estranho isso da deusa ficar grávida do deus, dar luz ao deus, depois ser amante desse deus e depois ter um filho com esse deus que por sua vez vai ser o próprio deus também. E bom, gente, isso acontece porque na bruxaria a gente trabalha com o conceito de deusa tríplice, que é o fato de que existem 3 arquétipos do feminino que existem dentro de cada mulher, independente da idade dela. Então a gente tem a donzela, que é a menina livre, alegre, ativa, espontânea, realizadora. A gente tem também a mãe, que é a mulher criativa, geradora de vida, acolhedora e sensual também. E a gente tem a anciã, que é a mulher sábia, intuitiva, a bruxa, né? A senhora. Então, essas mulheres, elas vivem dentro de toda mulher. Elas estão sempre aí se renovando de acordo com os ciclos femininos, os ciclos menstruais. Então, todas as mulheres, elas estão vivendo esses múltiplos arquétipos. Então, colocar a mulher como aquela que é sempre capaz de se renovar, sem que necessariamente ela
ela tenha que morrer. Era uma forma desses mitos camponeses honrarem o poder do feminino de perpetuar a nossa espécie, né? As mulheres, elas eram sagradas, então na roda do ano elas não morriam. No entanto, não é porque a gente fala de honrar a deusa e o deus que a bruxaria é um caminho heteronormativo também, tá? Isso é bem importante da gente esclarecer. O poder do feminino e do masculino aqui não são gêneros, mas sim polaridades que existem dentro de cada um de nós. Eu, mesmo sendo uma mulher, eu possuo dentro de mim tanto o meu lado feminino como o meu lado masculino, né? O meu lado feminino, que na bruxaria é representado pela deusa, e o meu lado masculino representado pelo deus. E a união desse meu feminino com o meu masculino é o que faz nascer de dentro de mim as minhas grandes ideias, as minhas conquistas, os meus projetos e tudo mais que a gente vai criando, né, e gerando ao longo da nossa vida. Por fim, muita gente me pergunta como celebrar os sabás, e a verdade é que não há regras. Eu pessoalmente gosto de montar um altar nas cores tradicionais da festa, colocar músicas, preparar uma mesa de comidas típicas, tomar um vinho, né? Pra mim é um momento de confraternizar e honrar a natureza, honrar a nossa vida. Então nos sabás mais introspectivos, como Mabon, Samhain e Yule, eu gosto de celebrar mais sozinha, eu gosto de fazer um momento mais introspectivo, mais reflexivo. Já em outros sabás que são mais expansivos e alegres, como Ostara, Beltane, Lita, eu gosto de celebrar com pessoas queridas, eu gosto de confraternizar mais. Mas isso é uma escolha pessoal. E não necessariamente você precisa montar toda a casa para celebrar um sabá. Muitas vezes só o fato de você ter consciência desse dia e fazer suas reflexões e agradecimentos já é uma grande celebração. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer: não tenham medo de utilizar a criatividade para montar os rituais de vocês. Sabá é ciclos, é natureza, é poder de gerar vida, e gerar vida é sempre criatividade. Usem a criatividade de vocês. E é isso, eu espero que você tenha finalmente entendido o que é a roda do ano, entendido a essência dos sabás. É claro que quando a gente vê todos esses conceitos pela primeira vez, a gente não consegue assimilar tudo de uma vez só. E como é que a gente consegue assimilar a essência de cada sabá? Celebrando cada um deles. Toda vez que a gente celebra, isso fica dentro da gente. Aquela memória vai ficar, você vai sentir o sabá. Você não precisa decorar o que ele é. Você precisa sentir e pode ter certeza que você nunca vai esquecer de um sabá que você celebrou, tá bom? Então, não se preocupem em decorar nada, não achem que bruxo tem que saber exatamente as datas certinhas. Então, eu tenho um calendáriozinho em que eu vejo as datas, então, eu sei que tá se aproximando de Yule. Eita, olha só, faltam alguns dias, então eu já vou me planejando e não tem problema, vocês não precisam ter nada decorado, tá, gente? Mas celebrem, usem a criatividade, sintam a energia desses dias de poder, né, como chama Scott Cunningham, os sabás são dias de poder, né? Então eu espero que vocês tenham entendido e que vocês se joguem aí nessas celebrações da natureza. É isso, não se esquece de me seguir lá no Instagram @Diário da Bruxa, eu sempre coloco lá, explico as minhas celebrações dos sabás, né, os meus rituais, o que é que eu faço. E também não se esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar os sininhos para receber todas as notificações. E olha, o like no vídeo é muito importante, porque se você der like no vídeo, o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e ele vai sempre mostrar os meus vídeos para você e você não vai perder nenhuma novidade daqui do canal. Então, dá like nesse vídeo e é isso, gente. Um beijo, muita paz e muita luz para você.